Oi, galera! Nosso desafio de hoje a gente vai falar sobre vias aéreas superiores. Lembrando que é um vídeo rápido, cheio de macetes e coisinhas só para você lembrar, para você ver um dia antes da sua prova, para você estudar de forma rápida só para relembrar. Então, vamos lá. Vias aéreas superiores. Elas são compostas por nariz, cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia. E um macete para você lembrar, porque pelo menos eu, quando eu era caloura, eu sempre confundia esses três, a ordem deles. Sempre me pegava bastante. Então, o que você pode fazer para lembrar? A gente fala com a boca, né? A gente usa o ar para falar. Então, fala. Então, vem primeiro a faringe, depois a laringe. Então, fala. Uma ordem para lembrar, assim, né? Um macetezinho. O último que sobrar, né, vai ser a traqueia. Aí já sabe que ele vai estar lá embaixo. A gente também vai ter algumas funções, né, das vias aéreas superiores. Ela vai ter a função de troca gasosa, de regulação do pH. E a regulação do pH está muito ligada com as trocas gasosas. Por quê? A gente precisa que o oxigênio entre para o gás carbônico sair. E se essa troca não está acontecendo de forma muito eficiente, pode acontecer do pH ficar alterado. Ele pode ficar ou mais alcalino ou mais acidoso. Então, acidose respiratória, alcalose respiratória. Então, tudo isso é por conta das trocas gasosas. Também vai ter receptores, né, nos olfatos, para a gente conseguir sentir os cheiros, diferenciar cada cheiro. A gente também vai conseguir filtrar o ar, graças a esses pelinhos aqui dentro do nosso nariz, a gente filtra o ar. A gente consegue tirar uma parte das impurezas dele, né, da poeira. A gente também vai conseguir produzir sons vocais, né, graças às vias aéreas superiores, e eliminar água e calor. Vocês lembram que, tipo, às vezes, quando você vai fazer assim, no vidro, não fica tudo embaçado? É justamente porque ele vai eliminar água e calor. E também quando você tá com muito sono, você não fica bocejando? É justamente porque seu corpo acha que tem pouco oxigênio. Então, ele começa a bocejar para entrar mais oxigênio, para ter uma troca gasosa melhor. Agora a gente vai na anatomia externa do nariz, né? O nariz, como todo mundo pode ver, ele tem um formato de pirâmide, né? Aqui em cima, na parte de cima, vai ser a raiz do nariz e aqui embaixo vai ser o ápice, né? E o que vai estar, né, no meio dos dois vai ser o dorso do nariz. Então, raiz, dorso e ápice. E abaixo do ápice, o que a gente vai ter? A gente vai ter duas narinas, direita e esquerda. E o que vai separar elas vai ser justamente o septo nasal. Além do septo nasal separar elas, também vai ter algo que vai segurar elas para elas não se expandirem muito lateralmente, né? Que vai ser as aletas nasais. As aletas vão controlar aqui na lateral. Então, vamos lá, do início. Raiz, dorso, ápice, septo, narina, né? E aletas nasais. Beleza. Ela também, dá pra gente lembrar aqui, a parte externa dela, a gente vai ter ossos, mas também vai ter muita cartilagem. Então, a parte aqui, ó, de dentro do nariz é cartilagem. Já a parte aqui mais de cima vai ser osso, né? Vai ser revestido ali por pele, por músculo, né? O epitélio mucoso vai estar revestindo esse osso e essa cartilagem, né? A parte anterior do septo, ou seja, aqui a gente tem o septo. A parte de trás dele, a parte anterior, ela vai ser composta por cartilagem e hialina. Então, aqui no meio a gente vai ter a cartilagem hialina. Aqui a gente vai ter o osso vomer. Aqui a gente vai ter o osso frontal. E aqui a gente vai ter o osso maxilar. Maxila, né? Aqui, ó. Essa lateral vai ser o osso maxila. Todos eles vão auxiliar, né, na anatomia externa do nariz. Aqui, como eu já disse, né, as estruturas ósseas e as estruturas cartilaginosas. A óssea, o osso frontal, o osso vomer, né, e o osso maxila. A gente também vai ter as nossas cartilagens, então, cartilares alares. A gente vai ter a cartilagem septal, com a cartilagem do septo. E aqui a gente vai ter as cartilagens acessórias nasais. Agora vai ter a anatomia interna do nariz. Então, vocês lembram do Voldemort de Harry Potter?
que você lembra que ele tem o nariz para dentro? É porque ele não tem a cartilagem ali na direita, né? Ele não tem o osso bem formado. Então, ele não tem a anatomia externa do nariz bem definida. Ele não tem essa anatomia, ele só vai ter a anatomia interna. E a anatomia interna vai ser a cavidade nasal. Entendeu? Por isso que tem a cavidade nasal e o nariz. São duas coisas diferentes. A anatomia interna e a externa. Na anatomia interna, a gente vai ter os seios paranasais. E o que são esses seios paranasais? São seios, né? São os buraquinhos que ficam entre alguns ossos do crânio, ossos da cabeça e da face, né? E eles produzem muco e também eles permitem que a voz ecoe. É por conta desses buraquinhos que a voz vai ecoar. Ele vai ser uma câmara de ressonância. E os ossos que tem esse buraquinho, né? Esse seio paranasal, vão ser os ossos frontal, esfenoide, etimoide e maxila. Então, nesses ossos a gente vai ter os seios paranasais. O nariz, ele também tem que ter uma vascularização, né? Ele precisa ser vascularizado. Mas quem vasculariza ele? A gente vai ter ramos da artéria carótida interna e externa. Elas são responsáveis por vascularizar o pescoço e a cabeça. Então, ela que vai ali ficar fazendo a vascularização do nosso nariz. Aqui, ó, como vocês podem ver, aqui em cima a gente vai ter o seio frontal e aqui do lado a gente vai ter o seio esfenoidal. Então, esses são os seios que, novamente, eles produzem o quê? Produzem muco. E qual é a outra característica que ele é? Ele é uma câmara de ressonância para a voz passar e ter o som, né? Conseguir fazer o som. Aqui, a gente também pode ver, vocês já lembram que vocês colocam um cotonete no nariz e não passa? Passa bem pouco? É justamente por causa dessa concha nasal. Ela é dividida em três, superior, médio e inferior. Ela vai fazer a proteção ali contra corpos estranhos dentro do seu nariz. Tá, agora a gente vai falar sobre a faringe, né? A faringe, ela vai ser um tubo ali. Ela vai ser uma tubulação, onde vai passar ar, vai passar comida, vai passar bebida. Ela é esse tubinho assim, para passar tudo. Ela também, a função dela, né? Ela vai ter além da função de passagem de ar e comida, ela também vai ser tonsilas, ela vai abrigar as tonsilas, né? E ela também vai servir como ressonância, uma câmara de ressonância de som. Então, ela também vai fazer a mesma função dos seios paranasais, né? De essa câmara de ressonância, um ampliador do som, para ajudar o som a sair. A parede dela, né, é constituída de músculo esquelético e ela tem por cima, né, a túnica mucosa. Mas por quê? O músculo esquelético, ele é justamente para conseguir fazer a passagem desses alimentos, dessa água, tudo isso. Ele precisa se contrair, ele precisa ter uma força, não adianta ele ser liso. Então, é um músculo esquelético, né? E é revestido por uma túnica mucosa justamente porque tem que secretar muco. Porque senão vai ter um atrito ali, né? Vocês não concordam? Tem que ter um muco ali para dar uma molhadinha, para conseguir passar melhor, mais fácil, sem sofrimento aquela comida. A faringe, ela é dividida em três. A nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, de acordo com as suas partes, né? Lembra que eu falei que ela vai ser um abrigo para as tonsilas? As tonsilas, elas vão ficar justamente na do meio, a orofaringe, né? Que vai ser ali, ó, a tonsila palatina e a tonsila lingual. Elas duas vão ser as tonsilas que vão ficar na faringe, na orofaringe, e elas servem, né, para proteção. Elas vão fazer parte do sistema imune, como a gente já tinha visto, assim, né, na nossa aula passada. Então, vão estar ali na orofaringe. Aqui, uma divisão bonitinha de cada uma. A nasofaringe, como o nome é bem intuitivo, vai ser do nariz com a faringe. E ele vai começar atrás da cavidade nasal e vai terminar no palato mole. Então, aqui, palato mole, aqui, cavidade nasal. Então, fica aqui, entendeu? Já a orofaringe vai ser, nome intuitivo de novo, oral, então, boca, faringe. Orofaringe vai começar depois do palato mole e vai descendo até o nível ióide.
Chegando no nível hioide, vai começar a laringofaringe. Laringofaringe, nome intuitivo de novo, né? Então, ele vai começar no nível hioide e vai descendo até o início do nosso esôfago. Bom, agora a gente vai falar da laringe, né? A laringe, ela vai estar anteriormente, né, ali ao nosso esôfago, ela vai estar na linha média do pescoço, então, mais ou menos aqui. Ela é composta de 9 cartilagens, 9 fragmentos de cartilagem. Vão ser 3 isoladas e o resto vai ser 3 pares, em conjunto. As isoladas, elas vão ser a cartilagem tireoide, a epiglote e a cartilagem cricoide. Já as 3 impares, né, para formar as outras 6, para conseguir chegar a 9, são a aritenoide, a cuneiforme e a corniculada. A aritenoide, ela é muito importante, por quê? Ela é considerada mais importante nesse processo ali da laringe, das cartilagens dela. Mas por que ela é tão importante? Justamente porque a aritenoide, ela vai ser responsável pela mudança de posição e de tensão das suas pregas vocais, das suas cordas vocais. Vai ali estar permitindo ter um som melhor, sabe? Imagina, lembra quando você fica gripado? Sua voz não fica mais rouca, fica mais fanha. É responsável por conta dela, ela que faz isso. Porque ali tá cheio de muco, ela começa a ficar mais irritada, então ela vai ter uma alteração, uma mudança ali na posição e na tensão das suas pregas vocais. Esqueci de respirar. Quem vai ter, né? Pra eles dois, não? Tá. Aí, a gente vai ter ali a epiglote, né? Imagina que a gente está durante a nossa deglutição. O que vai acontecer na nossa deglutição? A nossa laringe e a nossa faringe vão subir. Mas por que elas vão subir? A nossa faringe ela vai subir para se ampliar, para ela ficar maior, para assim poder entrar a comida certinho, sem machucar tanto. Então, ela sobe para entrar a comida, ampliando ela. E a laringe, ela vai subir para encostar ali na epiglote. A epiglote vai ter o sinalzinho, né? Vai subir a laringe vai encostar na epiglote e aí fazendo com que a epiglote cubra a nossa glote. Porque precisa tampar a glote para não ir para o canal errado, para não parar ali a comida no nosso pulmão. Então, tudo isso é por conta da nossa epiglote. Aqui, ó, uma representação. A nossa glote, ela vai ter um par de túnica, né? Dessa túnica. Essa túnica, ela vai ter mais 2 pares, ela vai formar mais 2 pares, que vão ser as nossas cordas, as nossas pregas vocais. A superior, a túnica vai ter a superior e a inferior. A superior vai ser as cordas, as pregas vestibulares, que vão ser as cordas vocais falsas. Já a inferior, a de baixo, vão ser as pregas vocais. Mas as pregas vocais são as cordas vocais verdadeiras. Então, sempre pensa, em cima vai ser falso, embaixo verdadeiro. Imagina, tem que cavar mais a fundo para achar o tesouro? É tipo isso. Então, as de baixo são as verdadeiras. Aqui, uma fotinha também, né? Porque naquela a gente viu de lateral. Daí agora a gente consegue ver a vista anterior, de frente, e a posterior, para a gente conseguir ver toda a região e ver como a tireoide fica encaixada ali nas nossas cartilagens. E é por isso que a gente tem tantas cartilagens ali, entendeu? Para conseguir encaixar todos esses processos. Bom, agora a gente vai falar da nossa traqueia. A traqueia, ela vai ter aproximadamente 12 centímetros de comprimento e 2,5 de diâmetro. Graças a Deus ela é bem rapidinha, tá quase acabando, galera, aguenta só mais um pouquinho. Eu sei que é chato, mas aguenta. Ela vai estar anteriormente ao nosso esôfago. Então, aqui vai estar aqui, ó, anteriormente ao esôfago, a nossa traqueia. Ela vai ter 4 camadas. A gente vai falar da nossa mais profunda para a nossa mais superficial. Então, aqui a gente tem primeiro a túnica mucosa. Ela vai estar mais profunda, mais lá dentro. E a última vai estar mais para fora, entendeu? Então, a gente vai ter a nossa túnica mucosa. A nossa túnica mucosa, ela vai ser recoberta pela nossa tela submucosa. A tela submucosa, uma camada bem fininha, cobrindo a nossa túnica mucosa. Depois dela, a gente vai ter a nossa cartilagem hialina.
E por último, a gente vai ter a nossa túnica adventícia. A nossa túnica adventícia, ela vai ter vários anéis. Ela vai ser constituída de tecidos areolares. Pra quê? Né? Porque ela tem ali, né? Ela tem um tecido ali pseudo-estratificado, colunar, então acaba tendo esses auréolos. E também é para ter uma proteção da via aérea. Não ter qualquer golpezinho já a esmaga e daí tu fica sem ar. Ela precisa ter uma sustentação ali. Sustentação e proteção. Justamente por causa disso que tem as auréolas. E ela vai ter glândulas submucosas e os seus ductos. Os ductos são para chegar nas glândulas. Então, imagina, o ducto dentro, chegou até a glândula, sai as mucosazinhas. Porque precisa de um muco ali, né? Para permitir as passagens, porque senão fica em atrito, também fica muito seco para aquele tecido. Então, precisa do muco ali para ficar lubrificando o tecido. Aqui, um esqueminha, né, da nossa traqueia. A nossa traqueia, ela vai ser dividida entre os brônquios primários direito e esquerdo, né? E vai ter todo o esquema que a gente vai ver na nossa próxima aula, entendeu? Mas, por enquanto, vai ser só isso. Bom, lembrem, né, dos esquemas aqui, dessas fotinhas. É sempre bom você ficar desenhando no quadro para você tirar um 20, entendeu? Você pega, desenha, explica cada pontinho bonitinho e a professora com certeza vai te dar 20. Então, gente, boa sorte na aula de vocês. Um beijo e é só isso por hoje.